Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, por favor, e abra a sua Bíblia juntamente comigo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26. Aleluia. Mateus, capítulo de número 26. Estamos muito alegres por esse dia, por essa oportunidade de nos reunirmos para ceiar com Jesus. É uma grata oportunidade. Também nos alegramos com a presença de todas as pessoas que nos visitam nessa noite. Queremos aproveitar que ainda está bem recente, desejar um feliz Dia da Mulher a todas as mulheres. Ontem as mulheres desta igreja estiveram num passeio e se confraternizaram. Eu fui também, recebi o grato convite, participei em algum momento ali também, mas foi um momento então muito gracioso. Já apresentamos nossos visitantes, mais pessoas estão chegando também. Nós temos aqui também, gostaríamos de mencionar a irmã Rita, a irmã Débora, que se fazem presente. São vocês, sejam bem-vindas. Então, quem mais estiver nos visitando, você é muito bem-vindo nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero, então, que você acompanhe juntamente comigo a leitura que se encontra em Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 36. Os que encontraram, acompanhem comigo, por favor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar e disse: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta palavra. Te bendizemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco.
Ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos prepare a alma nesse momento, o espírito para entender e compreender a Tua palavra. Senhor Jesus, fala ao nosso coração, nós dependemos de Ti, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Assente-se, por favor. Queridos, esse é um texto que nós conhecemos e um texto com o qual nós já lidamos em alguns momentos. Esse texto, ele é um dos textos que mais evidenciam ou mostram o sofrimento ou o início do sofrimento do nosso Salvador. Na medida em que a gente vai lendo a Escritura, a gente vai se deparando com descobertas novas. E hoje algo se desvelou diante dos meus olhos, pois apesar de já ter lido essa passagem algumas vezes, eu não tinha ainda feito uma conexão que há entre uma passagem do Antigo Testamento com essa passagem de Mateus. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor nos fala que Davi, em certa ocasião, no momento de muita angústia, no momento de muita tristeza, no momento em que Davi estava fugindo da sua cidade, no momento em que Davi teve que sair da sua própria casa, por causa da conspiração do seu próprio filho, a Bíblia diz que Davi saiu de Jerusalém, e Davi desceu o vale do Cedron e começou a subir o monte das oliveiras. E em 2 Samuel, capítulo de número 15 e versículo de número 30, nos diz que Davi saiu de Jerusalém aos prantos. O versículo de número 30 diz que Davi continuou subindo o monte das oliveiras. E quando você vai subindo o monte das oliveiras, se você olhar para trás, você consegue ver a cidade de Jerusalém que fica no alto. Davi está saindo porque não pode permanecer na cidade, porque tem conspiração na sua própria família. E a Bíblia diz que Davi caminhava e chorava, com a cabeça coberta e os pés descalços. Isso como um sinal de lamento, isso como um sinal de tristeza. E tão grande foi a tristeza de Davi no Monte das Oliveiras, que a Bíblia diz que todos os que estavam com Davi não aguentaram e começaram a chorar junto com ele. Isso está em 2 Samuel 15 e versículo de número 30. Todos que iam com ele cobriram também a cabeça, e com ele se compadeceram e começaram a chorar. Pois bem, o que esse texto tem a ver com o texto que nós lemos? É claro que esse texto é de Davi e a situação aqui é outra, mas há uma leve relação desse texto com a passagem que nós lemos hoje, porque Davi angustiou-se no Monte das Oliveiras. Jesus também foi esmagado em angústia profunda no Monte das Oliveiras. Agora tem algumas diferenças. O sofrimento do nosso Senhor foi único e foi vicário. O sofrimento de Davi foi por conta de uma conspiração. Apesar disso,
apesar do sofrimento de Davi ser fruto de suas próprias falhas, enquanto pai, para com seu próprio filho, o que gerou toda aquela situação, o sofrimento de nosso Senhor não é por culpa sua, mas é por nossa própria culpa. Além disso, mesmo Davi sendo homem, e de alguma maneira parcialmente responsável pelo que lhe acontecia, Davi teve ao seu lado pessoas que choraram com ele. Mas o nosso Senhor, quando subiu o Monte das Oliveiras, ainda que tenha subido com amigos, ele não teve a oportunidade de compartilhar, ou de ter, de alguma forma, a companhia dos seus discípulos em choro, em tristeza, porque ele teria que passar por aquele sofrimento sozinho. Então, o texto que foi lido hoje à noite, na leitura oficial, nos fala de maneira muito clara como o Senhor Jesus foi esmagado, como o Senhor Jesus foi, de alguma forma, feito sofrimento. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, diz Isaías. E no capítulo 53, versículo 11, Isaías diz mais: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. E também no versículo de número 12, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, ele sofreu por nossa causa e por nossa situação. Pois bem, agora voltemos então para o texto que nós lemos, para situá-lo na última semana de Jesus, a fim de entendermos o que está acontecendo aqui. Jesus está na sua última semana, e a última semana de Jesus começa com um evento muito importante no domingo. No domingo Jesus entra em Jerusalém, e quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas começam a usar folhas de figueiras ou outras folhas, e elas começam de alguma maneira a balançar essas folhas ou pousá-las sobre o chão e a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. A bem da verdade é que a melhor tradução dessa passagem não é uma louvação, mas é um pedido de socorro, porque o hebraico no Antigo Testamento, correspondente a esse texto no Novo, quer dizer especificamente: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, por favor. Jesus entrou em Jerusalém no domingo e foi aclamado por pessoas, mas na segunda-feira Jesus entrou no templo de Jerusalém, e Jesus começou a derrubar todas aquelas mesas dos oficiais, dos sacerdotes, dos parentes de sacerdotes, e todas aquelas mesas que estavam fazendo um comércio na casa de Deus. Pois bem, na terça-feira Jesus ensinou, na quarta-feira Jesus ensinou, e quando foi na quinta-feira Jesus começou a preparar os discípulos para participar da última ceia. E a ceia aconteceria então na quinta-feira, logo no início da noite. A quinta-feira começou, a ceia começou, Jesus estava junto com seus discípulos, e Jesus começou a preveni-los sobre o que estava para acontecer. A Judas e aos demais discípulos, ele falou que a noite estava chegando, ele seria entregue, e ele disse: um de vocês irá me trair. A Bíblia diz que os discípulos ficaram muito tristes. Também Jesus naquela mesma noite preveniu Pedro sobre a negação que ele mesmo haveria de realizar, e o próprio Pedro disse: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Pois bem, eles comeram, e aquele momento de muita tensão, e Jesus, aproveitando cada momento, cada último minuto, Jesus estava ao ponto de já começar a experimentar o sofrimento. Jesus então tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, e depois então de ter tomado aquela refeição, Jesus tomou o cálice, cantou um hino junto com os discípulos, e então saíram para o Monte das Oliveiras. E aí começa
todo o drama do texto que nós acabamos de ler. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e eu gostaria que você repetisse esta palavra juntamente comigo: Getsemane. Só mais uma vez: Getsemane. Getsemane ficava no Monte das Oliveiras. Oliveiras é o nome do monte, porque naquele monte, é óbvio, estava cheio de oliveiras. As oliveiras cobriam todo o monte, mas o jardim do Getsemane ficava no sopé do monte. E Getsemane significa prensa de azeitonas. Então, Getsemane era um local onde também havia oliveiras, mas ali embaixo, perto da encosta no monte, havia alguns lugares em que se prensava a azeitona e se extraía o óleo, o azeite dela. Como que era o processo? Quando as azeitonas eram colhidas em todo o monte, as azeitonas eram colocadas em cestas, e as cestas vinham nos ombros das pessoas que traziam até o local da prensa. Lá no local da prensa, o que eles faziam? Eles pegavam as azeitonas e eles colocavam dentro de uma bacia muito grande de pedra, para que ela fosse esmagada. Como era o processo de esmagamento da azeitona? Funcionava assim: havia uma grande pedra, uma pedra enorme, muito pesada, que ela ficava circulando dentro daquela grande bacia, mas aquela pedra era tão pesada, que então era necessário que uma haste de madeira ficasse para fora, amarrado a um jumento, e o jumentinho ia ao redor daquele grande tanque, indo, dando voltas, e puxando para que aquela pedra fosse de alguma forma esmagando as azeitonas. As azeitonas, saibam vocês, ela é composta de três elementos essenciais. 1/3 da azeitona é água, 1/3 da azeitona é polpa, e o outro 1/3 da azeitona é óleo. Então as pessoas que estavam ali trabalhando iam colocando as azeitonas dentro daquela grande bacia, e o animalzinho ia circulando aquele tanque, e então aquela pedra pesada ia passando por cima das azeitonas, e as azeitonas iam sendo esmagadas, ia formando uma pasta meio espessa. E aí, junto com aquela pasta, quando a pedra passava, muitas vezes a pasta ia ficando quente, e então alguém vinha com uma jarrinha de água e colocava dentro, para que então amolecesse um pouco da pasta. Depois recolhia-se toda aquela pasta, colocava dentro de outras sacolas, de outras embalagens. Aí aquela pasta era colocada num determinado lugar, ali mesmo naquela prensa, e aí vinha pesadas estruturas de madeira com peso sobre elas, e aquelas peças de madeira eram colocadas sobre aquela pasta de azeitona dentro das vasilhas, e aquele peso empurrava para baixo então aquela pasta, e de baixo começava a sair um óleo. Era o óleo que saía da azeitona, ou da azeitona esmagada. O primeiro óleo que saía era usado no templo, e era usado também para unção. Depois espremia-se de novo com mais peso. O segundo óleo que saía dali era usado para os alimentos e para a lamparina. Mas o terceiro óleo que saía dali, naturalmente não menos, com menos qualidade do que o segundo e do que o primeiro, já não podia ser usado para comida, mas era usado apenas para fins estéticos, ou apenas para queimar alguma coisa. Pois bem, então você tinha aquele processo de prensa, aquele processo de extração do óleo, aquele processo de extração do azeite. Meus amados e queridos irmãos, não é à toa que a Bíblia diz que Jesus foi para o
Monte das Oliveiras, para um lugar chamado Getsêmani, levando os seus discípulos, e o versículo 38 diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ali no Getsêmani, Jesus estava sendo esmagado. Aquele processo que acontecia com a azeitona estava acontecendo com Jesus. Jesus estava sendo esmagado, Jesus estava se angustiando. A alma de Jesus angustiou-se profundamente, ao ponto de ele dizer: a minha alma está triste até a morte. Fiquem aqui e então vigiem comigo. Isso não é apenas simbólico, mas tem tudo a ver com o que está acontecendo com Jesus. Agora preste atenção no que vai se desenrolar. Primeiro, o lugar em que acontece o sofrimento de Jesus é no lugar onde as azeitonas são esmagadas. E da mesma forma, então Jesus, de alguma forma, assim como quando aquela pasta era imprensada e saía os primeiros pingos de azeite, também o Senhor Jesus, quando estava orando, diz a Escritura, começou a derramar gotas de sangue. Tal era o seu sofrimento, que ele começou a passar por um processo conhecido na medicina, em que seu corpo se angustiou tanto, a sua alma ficou tão impactada, que ele começou a derramar gotas de sangue. Agora, percebam mais um detalhe: quem é que está na companhia de Jesus? Todos os discípulos estão na companhia de Jesus? Claro que não. Dos 12 discípulos de Jesus, apenas 11 foram, porque Judas está envolvido com a traição de Jesus. Judas não está com Jesus. Judas não vai para o Getsêmani. Judas não vai orar. Judas não vai sofrer com Jesus. E aí, então Jesus vai com os 11. Dos 11 que vão com Jesus, 8 ficam na porta do jardim, e então 3 entram com Jesus para o momento em que Jesus vai orar. E aí eu acho interessante, porque o Evangelho de Mateus, em capítulos anteriores, lá no capítulo de número 17, diz que 3 discípulos de Jesus, sendo eles Pedro, Tiago e João, subiram com Jesus a um outro monte e viram a transfiguração de Jesus. Pois bem, aqueles mesmos discípulos que viram a transfiguração de Jesus, agora são convidados por Jesus para ver a sua agonia, para ver a sua tristeza, para ver a sua angústia. Porque aqui tem uma coisa que eu preciso explicar para você. Existe algo que é peculiar no Evangelho. No Evangelho, a nossa glória, ela não existe sem passar pela cruz. Não existe glória sem cruz. Não existe sofrimento também sem glória. Assim como para nós não existe sofrimento sem glória, não existe glória sem sofrimento. Esse é um paradoxo do Evangelho e que é ensinado aqui. Aqueles que viram a glória de Jesus são os mesmos que são convidados para participar daquele momento em que veriam a angústia de Jesus. Porque ver a glória de Jesus muita gente quer. Agora, participar do sofrimento de Jesus é pouca gente que quer. Ou seja, quando você chama alguém para um momento em que ele vai participar de algo bom, em que ele vai ser promovido, em que ele vai ser elevado, em que ele vai ser apresentado, ele quer. Mas no momento em que ele tem que ralar, em que ele tem que chorar, em que ele tem que sofrer junto com você, mesmo sendo aqueles que experimentaram a glória, eles acabam dormindo, como é o caso dos discípulos aqui. Agora veja, o Senhor Jesus vai para aquele lugar e o Senhor Jesus começa a sentir uma angústia profunda na alma. Ele quer companhia, ele quer ajuda, ele quer alguém do seu lado. Jesus não disse assim, olha, Jesus não pediu que os discípulos lutassem por ele. Jesus não pediu que os discípulos orassem por ele, como muita gente poderia pedir, vá lá e ore por mim. Não, Jesus não pediu que os discípulos orassem por ele. Jesus só pediu assim, fica comigo. Fica comigo. Tem momento na nossa vida que a única coisa que a gente quer é que alguém esteja do nosso lado. É que alguém pegue na nossa mão e diga assim, eu estou aqui. E o nosso Senhor, Ele experimentou isso. E de alguma forma, Ele já estava começando a prever o abandono dos discípulos,
o abandono daqueles que disseram: eu não vou te abandonar, eu vou estar contigo para o que der e vier. Mas nesse momento, Jesus diz: a minha alma está profundamente triste, fiquem comigo. Vejam aqui a agonia de Jesus. No que consistiu a agonia de Jesus? E muita gente pergunta: pastor, qual que foi o motivo pelo qual Jesus se angustiou? Estaria Jesus com medo da morte? Diga não. Estaria com medo Jesus da morte? Estaria Jesus tendo uma visão ou uma imagem de cada chicotada que ele ia receber? E o que está acontecendo com Jesus? O que leva Jesus a angustiar-se desse jeito? Jesus sempre desfrutou de uma companhia com o Pai. Jesus sempre desfrutou de uma comunhão com o Pai. Jesus nunca entristeceu o Pai. Mas nesse momento, Jesus já começa a sentir em sua alma o peso do pecado e daquilo que ele teria que enfrentar por mim e por você, ou mesmo por aqueles mesmos discípulos que estavam dormindo. Os sofrimentos nos quais ele estava enfrentando ou entrando, eram pelos nossos pecados, e ali esses sofrimentos foram feitos para serem enfrentados. Jesus está naquele momento sentindo o peso do pecado que não é dele. Jesus está sentindo o peso da separação. Jesus está sentindo o peso desse fardo tão pesado que ele não pode, ou que ele acha que é tão difícil carregar sozinho. E aí, num determinado momento, ele usa uma linguagem do cálice, e ele diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Agora, a outra coisa que fez com que Jesus também sofresse foi um ataque de Satanás. Veja que a Bíblia diz que quando Jesus foi tentado, e a Bíblia diz, ele foi tentado, Satanás o deixou até um outro momento oportuno. Certamente aqui, a partir de uma outra passagem que a Bíblia diz, em que as trevas já chegaram, Satanás o cerca, Satanás vem até Jesus, Satanás provavelmente aqui, de alguma forma, caçoa de Jesus. Eu não sei, eu falei isso aqui na quinta-feira, mas gostaria de repetir. Eu não sei quem aqui assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, mas naquele filme uma cena interessante acontece. Jesus está no jardim do Getsemane, Jesus está orando, e de repente, naquele espaço sombrio do jardim, ouve-se na trilha sonora um barulho assim. E aí, de repente, a câmera, que não está mostrando o que está acontecendo, foca rapidamente no chão, e de repente você vê uma serpente que vem vindo. E aquela serpente vem e imediatamente ataca o calcanhar de Jesus. E Jesus imediatamente no filme pisa a cabeça da serpente, e a serpente é esmagada ali no jardim do Getsemane. É claro que a Bíblia não fala disso. E de onde foi que o diretor tirou essa cena? De onde ele tirou isso? É claro que ele tirou isso de Gênesis capítulo de número 3 e versículo de número 15, porque a Bíblia diz: e o Senhor Deus mesmo disse para a humanidade quando caiu, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça de Satanás. É verdade que o nosso Senhor Jesus estava angustiando-se, é verdade que o Senhor Jesus estava sofrendo, e é verdade que Satanás também viria para atacá-lo, mas é verdade mais ainda que o nosso Senhor pisaria na cabeça de Satanás e venceria através da cruz do Calvário. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu disse aqui na quinta-feira, eu não vou dar ibope para o que apresentaram na semana passada, nas redes sociais, quando uma escola de samba em São Paulo, como que em forma de blasfema ou sátira,
apresentou um conflito entre Satanás e Jesus. Tem muita coisa que o pessoal precisa entender. É que a vitória do nosso Senhor Jesus, ela se dá através do sofrimento. A vitória do nosso Senhor Jesus se dá através da cruz. E Satanás sabia disso. A prova é tamanha que Satanás sabia que a prova de Jesus, que a vitória de Jesus é na cruz, que lá no deserto Satanás tentou tirar Jesus da cruz, quando ele disse assim: você não precisa passar pela cruz, eu te darei todos esses reinos se você se prostrar e me adorar. Você não precisa ir pelo caminho do sofrimento. Mais tarde Satanás usou um dos discípulos que chegou para Jesus, era Pedro, chegou para Jesus e disse assim: Jesus, para com esse negócio de cruz, você não precisa morrer. Jesus virou para esse discípulo e não o chamou pelo nome, mas disse assim: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque toda a proposta de evitar Jesus passar pela cruz é proposta diabólica. E eu costumo dizer, qualquer evangelho sem cruz é evangelho do diabo, porque o evangelho de Jesus é o evangelho com cruz. E é na cruz que a vitória é ganha, é na cruz que a vitória é conquistada. Esse é o paradoxo do evangelho. Quando você olha para o Jesus crucificado e pensa que ali está o Jesus derrotado, você se engana, porque na cruz não está o Jesus derrotado, na cruz está o Jesus que está ganhando a nossa vitória. Ele disse, está consumado. E quando ele disse em aramaico, e que está traduzido para o grego, tetelestai, está consumado, ele está dizendo: a vitória foi ganha, eu fiz o que tinha que fazer, eu morri porque eu estou expiando os pecados que tinham que ser expiados, aqui está consumado. Eu disse e vou repetir, a vitória de Jesus não foi conquistada no domingo, a vitória de Jesus foi conquistada na sexta, a vitória de Jesus não foi conquistada no sábado, quando alguns querem conjecturar que ele foi no inferno. Sorri de Satanás, mentira, a vitória de Jesus se deu na cruz, e Satanás sabia disso. Satanás sabia que a vitória de Jesus era na cruz, que ele usou um dos ladrões para dizer assim: desce da cruz e salva a ti e a nós também. Mas Jesus não vai descer da cruz, sabe por quê? Porque hoje ele sabia que nós seríamos alcançados, ele morreu por mim e por você. A vitória de Jesus foi ganha na sexta, mas ela foi proclamada, anunciada, ratificada no domingo, quando ele ressuscitou dos mortos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, Jesus está angustiando-se, Jesus está sofrendo, Jesus está de alguma forma sentindo o peso. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que nesse texto, Jesus está disposto a aceitar o não de Deus. Jesus está disposto a aceitar o não de Deus, e ele pediu 3 vezes, mas ele não pediu com imposição, ele não pediu com arrogância, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Agora veja, Jesus não fala: passa de mim esse mar de sofrimento. Jesus também não diz: passa de mim esse rio de sofrimento. Jesus falou: passa de mim esse cálice. Tem uma diferença de mar para cálice, tem uma diferença de rio para cálice, porque o cálice, ele tem que ser bebido. O cálice, ele é diferente do rio. Em que sentido? Porque ele é muito menor. É claro que o sofrimento é intenso, é claro que o cálice, ele traz a ideia de um sofrimento intenso, mas de alguma forma esse sofrimento vai passar, esse sofrimento vai ter fim, vai chegar o dia da vitória, vai chegar o dia da ressurreição, vai chegar o dia que ele vai estar com os discípulos, vai chegar o dia em que ele estaria à destra de Deus Pai, chegaria o dia em que ele estaria em nós, aqui na QNJ 38, Jesus sabe e nos ensina isso. O sofrimento não é o fim, o sofrimento é apenas uma etapa, e depois dessa etapa vem a glória, depois dessa etapa vem a vitória, depois dessa etapa vem o consolo, depois dessa etapa vem a alegria, depois dessa
etapa vem as boas novas, depois dessa etapa vem o bálsamo, depois dessa etapa vem a companhia do Pai, depois dessa etapa vem a companhia do Espírito. Então entendam, o nosso Senhor Jesus, Ele compartilha isso com os seus discípulos e Ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus volta, encontra os discípulos dormindo e Ele então diz: vocês não podem ou não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Ele perguntou a Pedro, especialmente aquele discípulo que disse: eu não vou te abandonar, eu estarei contigo para o que der e vier. Ele estava excessivamente triste. A palavra grega usada aqui fala que ele estava triste por todos os lados. A sua alma estava profundamente angustiada, a sua alma estava profundamente aflita. É por isso que eu sei, é por isso que eu tenho a certeza, é por isso que eu tenho a convicção de que quando você está passando por um sofrimento, ou de que quando você está passando por alguma dor, ou de que quando você se sente sozinho, sem ninguém do teu lado, como Jesus se sentiu, o Senhor Jesus, Ele compartilha, Ele te consola, Ele te ajuda, e Ele diz: eu estou com você, meu filho e minha filha, eu já passei por isso, eu sei o que é estar só, eu sei o que é estar sem amigos, eu sei o que é estar sem ajuda, eu sei o que é estar sem palavra de consolo, eu sei o que é se sentir só, embora esteja gente perto. E à entrada do jardim, o Senhor Jesus volta a orar, e Ele pede uma segunda vez: Pai, se não for possível afastar esse cálice, faça-se a tua vontade. Sabe qual é a minha reflexão nessa noite? É que nem sempre nós estamos dispostos a aceitar o não de Deus. Nós somos filhos que só queremos o sim. Nós somos filhos que só aceitamos a vitória. E por que isso? Porque nos ensinaram um evangelho sem cruz. Porque nos ensinaram um evangelho que é só bênçãos, nos ensinaram que o evangelho é só vitória, nos ensinaram que o evangelho é só carro, nos ensinaram que o evangelho é só casa, nos ensinaram que o evangelho são só coisas materiais, é receber, 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 receber. Não nos ensinaram o evangelho do sofrimento, e cada vez mais as pessoas estão despreparadas para enfrentar o sofrimento, e a prova maior disso é que o índice de suicídio aumenta cada vez mais. A cada 4 segundos uma pessoa pensa em tirar a vida, e a cada 40 segundos uma pessoa consegue fazer isso. As pessoas estão despreparadas cada vez mais para enfrentar o sofrimento, para lidar com ele. As crianças desde cedo já não são mais colocadas face ao sofrimento, porque a mãe, ela priva a criança de todos os jeitos. A criança não pode receber um não, a criança não pode lidar com uma rejeição, a criança não pode chorar muito, porque o pai vem e faz, a mãe vem e faz. A criança não pode insistir um pouco mais, a criança não pode sofrer, e todo sofrimento é tirado dela. E nós vivemos uma sociedade que não sabe lidar com o sofrimento. Nós vivemos uma sociedade que está em crise existencial, e é nesse momento de crise existencial para essa sociedade que essa mensagem se ganha ou se reveste de significado, para dizer o seguinte: o evangelho tem vitória, o evangelho tem bênçãos, mas o evangelho tem sofrimento. O evangelho tem domingo da paz, da ressurreição, mas o evangelho tem sexta-feira da paixão. O evangelho tem o domingo de comemorar a ressurreição de Jesus, mas no evangelho também tem espaço para chorar, no evangelho também tem espaço para sofrer, no evangelho também tem espaço para aquele dia em que você dobra o joelho e que parece que não tem ninguém do seu lado, e até aquelas pessoas que disseram que está com você não estão do seu lado, e quando você menos espera, cadê essas pessoas que disseram: eu vou estar contigo, eu vou te ajudar? Cadê? Elas somem, elas desaparecem, e você fica só. Porque aqui eu quero que você entenda uma coisa: existem coisas que pessoas podem compartilhar conosco, mas tem outras que você tem que passar sozinho. Você vai até um determinado momento. Abraão está subindo o monte para o sacrifício com seu filho, e aí ele vai com os servos, mas quando chega na metade do monte, ele diz assim: fiquem aqui, porque daqui para lá agora é só eu e o menino e Deus. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Chega na entrada do jardim, os 8 discípulos ficam, um está quase perdido,
perdido. E agora os 8 ficam e 3 vão com ele. Mas os 3 que vão com ele ficam dormindo. Os 3 que vão com ele não vigiam com ele. Os 3 que estão com ele, não, na verdade não estão. Por quê? Porque não se fazem presença quando deveriam ser presença. Eles estão presentes, mas na verdade são ausentes. É gente que está perto de nós, mas está ausente de nós. É gente que está perto da gente, mas não se faz presente no sofrimento da gente. É gente que está pertinho de você, mas não se compadece com você. É gente que está até quase que ouvindo a sua oração em sonho, porque ele já está dormindo, mas ele está no profundo sono. Deixa eu dizer uma coisa para você: vai ter coisas que você vai ter que passar sozinho, mas não se preocupe, Jesus estará com você. Jesus estará com você. Ele estará com você, porque ele passou por isso. Ele vai com você lá onde ninguém, lá onde aquelas pessoas que deveriam estar com você e não estão, porque aquilo é exclusivamente seu. Deixa eu te dizer, Jesus estará com você. Deus vai te aperfeiçoar nisso. Deus vai te dar vitória através disso. Deus vai te encorajar por meio dessa situação. Deus vai te preparar para o que está para vir. E só para terminar, Jesus passando por aquele sofrimento, diz-nos a Escritura que ele veio 3 vezes e as 3 vezes os discípulos estavam dormindo. Agora, quando Jesus veio a última vez, Jesus disse assim: descansem. Ou melhor, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, porque vem aí aquele que me trai. Olha só, preste atenção nesse detalhe. Olha que coisa interessante. Jesus estava com medo. Jesus angustiou-se. Jesus chorou. Jesus sofreu. Jesus sentiu peso. Mas depois que ele passou por esse momento e depois de ter derramado as lágrimas que ele precisaria derramar, ele agora está preparado. Ele se levanta e diz assim, ele não diz assim, vamos fugir. Ele diz assim, vamos, levantem-se e vamos, porque aí vem aquele que me trai. O discípulo que o estava traindo está entrando, e quando ele vem, ele dá um beijo em Jesus. E por que aquele beijo? Aquele beijo tinha um significado. Os homens, provavelmente aqui nesse momento, era uma época de frio, e esses homens, especialmente Jesus, estava provavelmente com a cabeça coberta, e estava com a face coberta. Era no meio da noite, no meio de outros discípulos. Como é que se vai conhecer Jesus no meio daqueles outros homens que estão na mesma situação? Então é necessário um beijo, porque na hora de beijar a face, como era o costume da época, então é necessário tirar o pano, e na hora de tirar o talite, que era aquele pano que estava envolvendo a cabeça, ele conheceria Jesus e saberia que não estaria entregando a pessoa errada. Mas isso não importa, porque Jesus já estava preparado. Ele passou pelo Getsemane, ele foi esmagado, ele foi moído, ele foi triturado na alma, no espírito, mas ele agora está pronto para enfrentar o que tem que enfrentar. Por quê? Porque ele passou pelo que era necessário. É assim que Deus aperfeiçoa você. Eu não sei em que momento da sua vida você está. Eu não sei se você é aquela azeitoninha que está sendo espremida. Eu não sei se você é o primeiro óleo, ou se você é o segundo óleo, ou se você é o terceiro óleo. Mas eu sei de uma coisa: Jesus está com você nessa situação, e Ele vai te aperfeiçoar através dessa prova, e você vai ser vitorioso, porque quando ela terminar, você estará preparada, você estará preparado, você não vai ter medo, você não vai ter receio, você vai dizer, vamos, eu estou preparado para o que der e vier, porque Jesus nos aperfeiçoa assim. Nesse momento, nós vamos participar da ceia do Senhor, e isso tem um significado especial para nós. Por quê? Porque nós nos lembramos da morte do Senhor. Sempre que nós participamos da ceia, nós nos lembramos que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão junto com seus discípulos, e Ele deu graças, Ele participou do cálice, e Ele dá a nós a oportunidade de, ainda que simbolicamente, participar desses
elementos aqui, como memória daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Jesus realizou. Não se escandalize e não se preocupe, não importa o que digam por aí. O nosso Jesus, ele sofreu, mas foi vitorioso. O nosso Jesus morreu, mas foi na cruz do Calvário que ele venceu. Foi na cruz do Calvário que ele ganhou a nossa salvação. E esse sofrimento que começou nesse jardim, hoje ele abunda em glória, em salvação, em alegria, em regozijo, em paz para você e para a sua vida. Então, Deus, o meu pedido é que Deus derrame sobre a sua vida hoje um bálsamo, um óleo que venha repousando não só sobre o seu corpo físico, mas sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Eu tenho a certeza de que qualquer que seja a aflição que você esteja passando, o nosso Senhor Jesus compartilhará com você o consolo. Eu quero convidar aqui o pastor João.